Talvez estejamos aqui. Pronto. Então, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Professora, bem-vinda. Rosana, a palavra é com você. Obrigado, Célia. Então, boa noite para todo mundo. Eu tive acompanhando pelo grupo do WhatsApp, de onde vocês são. Então, tem gente aí espalhada por esse Brasil inteiro, né? Gente do Pará, de Abaetetuba, Espírito Santo, Minas Gerais. Se não me engano, tinha gente do Mato Grosso, Rio de Janeiro. É bastante gente. E é surpreendente, porque o tema que nós vamos tratar nessas próximas segundas-feiras é um tema Rio Grande do Norte, está aí, ó, Rio Grande do Norte, e faz presente. Rondônia também, aí, ó. Muito legal, muito legal. E justamente pelo fato de que o tema sobre doutrina social da igreja é um tema, eu diria, fundamental para a experiência da vida cristã. Fundamental. E principalmente por nós leigos. E eu diria mais, eu diria que eu sou professor de doutrina social da igreja há mais ou menos desde 1994, 95. Faz muito tempo. Isso já a gente já mostra a idade, né? Mas eu diria que nunca foi tão difícil falar de doutrina social como nestes tempos que nós estamos vivendo. Por quê? Porque vocês têm acompanhado as notícias, têm acompanhado jornais, ou informações ou desinformações pelas redes sociais, e isso tem causado uma confusão muito grande na cabeça do povo. Então, e quando você vai tratar de doutrina social, as pessoas com essas informações ou desinformações adquiridas por diversos meios já rechaçam ou já colocam pré-juízos, pré-conceitos, sem conhecer a doutrina social. E é interessante, gente, que pelo magistério pontifício, pela igreja, pelos papas, depois a orientação pelos bispos, a gente vai ver isso ao longo do curso, nada mais é do que, digamos, a decodificação da Sagrada Escritura e sua aplicação na realidade social. Na realidade nossa, eu diria quase que é um modo de misturar a onipotência divina no nosso arroz e feijão. Agora, como nós estamos vivendo esse momento de polarização, questões políticas, e a gente vai ter que tratar, porque toda a realidade ela entra no campo político não partidário, no primeiro momento, porque tudo se trata de política, né? Inclusive o Papa Bento XVI, na Deus Carita Est, naquele documento Deus é Amor, ele diz, na segunda parte do documento, ele diz assim, que a forma por excelência da caridade é a política. Olha que coisa. Né? E por que é política? Porque a política ela permite levar a nossa mão aonde a gente não chega. Pense em cada um no seu lugar, aonde vocês estão. Então, tem gente que eu estou vendo aí que está no Ceará, tem gente que está no Pará. O seu lugar, a sua cidade. Você está num bairro, você está num lugar específico, você está localizada naquele espaço. Você convive com aquelas pessoas.
Você pode estar até em paróquia ou outros grupos de inserção eclesial, mas você sabe, você tem informação, por exemplo, falo aqui eu estou em Mogi das Cruzes, eu moro em Mogi, mas trabalho em São Paulo. E entre São Paulo e Mogi das Cruzes tem Guarulhos, né? Então a gente é tudo vizinho aqui. A Célia mora em determinado lugar de Guarulhos. Eu moro em determinado lugar de Mogi, em determinado lugar de São Paulo. Conhece São Paulo todo? Claro que não. A Célia tem acesso a todos os lugares de conhecimento, todos os lugares de Guarulhos? Claro que não. Então, a gente sabe, por exemplo, quer dizer, São Paulo, que hoje São Paulo está com. Já aumentou, mas era 39 mil pessoas em situação de rua. E aí vem o desânimo. Como é que a gente vai fazer? Eu moro aqui. Então, como é que você acessa e chega a essas pessoas a partir da experiência e da exigência ética que brota dos evangelhos nesses lugares? Porque não dá para dizer, não está perto de mim. E aí é por isso que nós temos que entrar nesse campo. Agora, vivendo essa realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje, é muito complicado, né? Porque rapidamente, não é o caso de vocês, porque vocês procuraram o curso, então vocês querem saber, então tem interesse e tal. Mas já há uma grande parte, vocês sabem disso, de pessoas, inclusive dentro da vida de igreja, que já polarizam e já taxam a pessoa para dizer, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, sem conhecer, sem estudar, né? E a gente vai vendo a dificuldade das pessoas perceberem as exigências, porque, lamentavelmente, o nosso laicato ele tem uma deficiência de formação imensa. Eu diria mais, e uma deficiência maior ainda no campo que toca as questões sociais. Quer dizer, o que a igreja diz sobre isso? O que a igreja pensa sobre isso? Qual é a orientação que a igreja dá? Então, muito pouco do laicato conhece isso. A gente acaba conhecendo mais as questões da liturgia, ou as formações específicas das pastorais que a gente está inserido, né? Agora, como fazer o sacerdote? Vamos discutir isso para frente. Renan, pode ter certeza que nós vamos tratar disso. Então, quer dizer, nós temos hoje uma dificuldade muito grande. E isso tem acontecido comigo, por exemplo, muito, né? Você vai tratar e vai falar, ela é vermelha, ela é do partido X, ela é comunista, ela é da turma do Papa Francisco. Graças a Deus, sou sim, sou da turma do Papa Francisco, cada vez mais. Meu querido. E isso vai fazendo com que nós não nos aprofundemos, a gente vai rejeitando, a gente vai se afastando, quer dizer, as pessoas, né? Muitos tenho certeza que vocês conhecem. Vai afastando, e isso vai fazendo com que a nossa experiência de discípulos missionários desse Jesus não responde às exigências. Não responda às exigências. Porque a grande pergunta, que a gente vai mais para o final do curso, qual é a missão do leigo? Qual é a nossa missão? Seguir Jesus? Show. O que quer dizer isso? Concretamente. Vamos para a missa, vamos participar da pastoral, beleza. Só? Só? Basta isso? Ou nós temos uma missão
extremamente difícil e extremamente exigente. E a gente não pode dizer não. João Paulo II fala isso no documento Christi Fidelis Laius, que ele diz assim, não é de direito a ninguém ficar inativo no campo social. Né? Então, trabalhar a doutrina social é fundamental, porque, primeiro, quando você estuda, você percebe quanta bobagem está sendo dita. Primeira coisa. Segundo, quando você estuda, você se sente fortalecido na tua ação. Né? Você se sente fortalecido nas tuas escolhas. Então, isso é super importante. Mas, quando você estuda, você sente segurança nas escolhas que você tem que fazer. Nas escolhas. E aí, você não fica à mercê de X, Y ou Z que querem te cooptar para determinada linha, vamos chamar assim. E eu digo assim, como experiência própria. Quando eu fiz teologia, muito tempo atrás, eu fiz teologia no final dos anos 80, a gente tinha a matéria de doutrina social da igreja, mas não dava muita importância, porque naquele tempo os alunos, sejam seminaristas, mas também leigos, éramos muito envolvidos nas questões sociais. Né? Quando a doutrina social completa 100 anos, que foi em 1991, com a comemoração de 100 anos do primeiro documento que a renovaram, o meu bispo daqui de Mogi, ele, por N questões, ele teve que abrir um instituto de filosofia e teologia aqui da diocese, por orientação da Santa Sé, e esse bispo que morreu faz 1 mês e meio, que para mim é uma pessoa extraordinária, um cara que confiava no laicato, mas assim, confiado mesmo. Né? Ele me chamou e falou assim, eu queria que você fosse para Roma, eu estava terminando a teologia, eu queria que você fosse para Roma para fazer doutrina social da igreja. E eu, na verdade, eu queria fazer Bíblia. Mas aí eu falei, não, doutrina social da igreja. Mas como eu tinha tido muito pouco na faculdade, falei, putz, não é tanto que eu estava interessada. Mas fui, né? E foi uma experiência única, porque eu era a única leiga na Universidade Gregoriana que tinha família. Eu fui com filho pequeno. Foi uma loucura. Eu fui a cobaia, a primeira cobaia, assim, porque para seminarista ou para padres tem toda uma estrutura. Para os leigos, não. Para os leigos, não. Então, a gente fez uma experiência extraordinária como leigos, né? E com todo o suporte da diocese que apoiava a gente. E quando eu cheguei lá, eu vi o tamanho do tesouro, e uso esse termo, o tamanho do tesouro que é essa doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é um tesouro escondido. Tesouro escondido. E a gente tem o mapa na mão. A gente tem o mapa. Então, ir atrás desse tesouro não é difícil, basta querer. Mas não se dá importância. E aí, a gente vai também, ao longo do curso, falar um pouco sobre isso. Por que não se dá importância? Por que a gente, nós leigos, damos maior importância à questão da liturgia, a questão mais ligada ali ao interno, ao que eu chamo de
intramures, para dentro da igreja, e não para fora, extramures. Porque, ao longo da história, né, nós fomos levados a entender, a achar que o sagrado está no altar. Está. Mas que aquilo que é do mundo nos afastaria de Deus. Isso a gente pode observar de tantas formas, né? Então, é melhor eu me dedicar às coisas que me aproximam de Deus do que das coisas profanas, né? Tudo que era ligado às questões do mundo era coisa. Por quê? Porque quem é o dono, quem é o senhor do mundo? Aí falava que o demônio, o capiroto, era o que tomava a conta do mundo. Então, o cramulhão. Então, se eu vou para as coisas do mundo, eu estou saindo da possibilidade de santidade. E custou muito para se entender que o sagrado está no torno, que o sagrado está no balcão aonde você trabalha, que o sagrado está na sua, você e as suas ferramentas. Ali você constrói tua santidade. Mas na nossa cabeça ficou que só estando ali no altar ou em volta do altar, eu me aproximaria das coisas sagradas. Tanto é que a gente observa, até nas questões litúrgicas, que a gente faz de tudo para se aproximar da figura do sacerdote. Pode observar a túnica, que o leigo usa para ser ministro é parecido, que a gente faz questão de ser leitor. Vocês não, vocês eu sei que estão fora dessa lógica. Mas tem gente que faz questão de ser leitor, que faz questão de botar túnica, que faz questão de estar ali, de tocar naquelas peças que trabalham com o sagrado, que a gente acha que só ali está o sagrado. E que a experiência do sagrado não está no nosso dia a dia fora. É como se a gente vivesse a experiência religiosa, e quando a gente, dentro da paróquia, do ambiente, coisa. E quando a gente sai para segunda-feira para trabalhar, a gente vai ser bom. Mas a gente não consegue enxergar o desafio da santidade nessas relações. Só de ser bonzinho. E não é isso. Ou melhor, não é só isso. E essa doutrina social nos foi dada, e eu vou mostrar para vocês já, como realmente um tesouro que, quando a gente encontra, a gente entende tanta coisa, e aquela história que, lamentavelmente, está sendo ocupada de forma maléfica, né? De dizer, como fala, a verdade vos fará livres, lamentavelmente, ocupar essa frase de uma forma nojenta, né? Mas é verdade. Quando você encontra a verdade, você se liberta. E você se liberta de tantas coisas que te prendem e que te impede de realmente fazer o seguimento de Jesus aonde nós somos chamados como leigos. Como leigos, né? Nós temos que ter um valor muito grande, aquilo que nós fazemos. E a doutrina social nos ajuda muito a entender isso. Então, gente, a minha proposta nesse curso, é que a Célia me convidou, e eu fiquei muito feliz, porque a Célia faz um trabalho extraordinário. Aí, ela é, principalmente da área de Mariologia, é uma das
que está ficando uma das bambambam da área de Mariologia, né, Célia? Eu fiquei muito contente pelo convite, agradeço muito, Célia, de ter a oportunidade que você me dá de falar sobre a minha paixão para esse povo aqui nosso. Então, minha proposta é essa. Eu vou apresentar para vocês, ao longo das segundas-feiras, os fundamentos da doutrina social, né? E apresentar os fundamentos, depois apresentar um pouco rapidamente os documentos, que não é o caso de a gente estudar documento aqui, mas apresentar a razão de ser da doutrina social. E, no final, a gente faz a ligação, como é que fala? Com a missão do laicato. Pode ser assim? Quem me responde aí no chat? Ninguém responde? Pode. Pode. Beleza. Então tá bom. Então eu vou agora abrir um PowerPoint. Vou ver se eu acerto. Célia, você me libera? Ok, beleza. Vou botar a tela inteira, né? É tela inteira que a gente põe, né? É isso, tela inteira. E aí eu vou aonde? Está aparecendo. Acerta. Você pode pôr na tela inteira, aí você vai só enxergar a apresentação. Eu boto no. Ali Tá, na vou flechinha. botar, vamos ver o que aparece. Uhum. Botei para compartilhar. Agora Isso. você clica no seu arquivo. Meu arquivo que está aqui. Curso de extensão. Estão vendo aí? Uhum. Apresentação de slides. A apresentação está aqui. Do começo. Aí, se você puder tirar essa barrinha aqui, ocultar. Ocultar, pronto. Ficou escuro aqui. Deixa eu ver, acho que está por causa da internet. Aí. Foi? Aí, pronto. Beleza. Então, a gente começa partindo, pensar a doutrina social e partindo do mundo, né? Daquilo que Francisco nos ensinou a chamar de casa comum. E é interessante que essa foto, normalmente as fotos sobre o mundo, aparecem os Estados Unidos, a parte mais do norte. E essa daqui aparece a África, em evidência está a África, né? E é a origem do humano que a gente sabe hoje pela ciência, que todos saímos na origem primeira desse continente, que é um dos continentes mais sofridos, explorados, humilhados que tem nesse planeta. Então, vamos trabalhar essa doutrina social. Vejam, esse fundo é justamente para entender que tudo está ligado, como uma grande colmeia, né? Que os fundamentos eles não são vistos de forma sabe, compartamentalizada. É um todo. Vocês vão ver que é uma sequência, que tem toda uma ligação, né? Então, o que é a doutrina social da Igreja? Vamos lá. Vamos começar agora com um pouquinho de textos dos documentos. Esse texto é tirado do documento Solicitude da Igreja, que, na verdade, é Solicitude Rei Socialis, que foi escrito por João Paulo II. Então, o que ele diz?
A doutrina social da Igreja é o resultado de uma atenta reflexão sobre as complexas realidades da vida do homem na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. Octogésima Divinis, escrito por Paulo VI. A doutrina social da Igreja se desenvolve por uma reflexão madura ao contato com situações em mudança deste mundo sob o impulso do Evangelho. Libertatis Consciência, que era da Congregação para a Doutrina da Fé, que foi escrito pelo então cardeal Ratzinger. O ensinamento social da Igreja nasceu do encontro da mensagem evangélica e de suas exigências com os problemas que emanam da vida da sociedade. Catecismo da Igreja Católica. A doutrina social da Igreja se articula à medida que a Igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do curso da palavra revelada por Jesus Cristo e com a assistência do Espírito Santo. Ou seja, esses textos aí, o que eles estão querendo dizer? Que esses textos explicitam a origem constitutiva dos documentos sociais da Igreja. Da onde é que surgem esses documentos? Da onde que um Papa escreve, por exemplo, a Laudato Si, ou a Fratelli Tutti, ou a Gaudium et Spes? Tantos documentos sociais, né? E da onde que eles partem? Eles partem da Sagrada Escritura. Ou seja, manifestam que não são outra coisa mais que o resultado do julgamento da situação social de cada momento. É um julgamento que se faz dessa situação à luz da revelação e da concepção cristã do mundo. Então, agora eu não consigo ver o chat, tá? Então, não consigo ver se vocês estão fazendo alguma pergunta. Espero que estejam entendendo e não tenham... não estejam escrevendo, não estou entendendo. E eu estou falando aqui achando que vocês estão entendendo. Mas eu espero que estejam entendendo. Bom, vejam. Na Gaudium et Spes está lá escrito: o divórcio entre a fé professada e a vida cotidiana deve ser enumerado entre os erros mais graves do nosso tempo. Ou seja, quando eu acho que eu posso viver a minha vida de fé sem ligação com o cotidiano, o dia a dia, a vida real, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Essa é a ideia. Meu mundo está certo. Eu enfio a cabeça na areia aí, como um avestruz. O mundo está passando, as coisas estão acontecendo, a vida vai sendo vilipendiada, as pessoas, e depois nós vamos tratar mais lá para frente, as pessoas que nós somos levados pela adesão de fé a chamar de irmão e irmã, estão morrendo, e nós estamos preocupados com a estátua do anjinho, se a gente vai botar perto do altar ou perto da entrada. Não estou falando que não é para cuidar das coisas, deixar bem bonita a igreja, tem que deixar muito linda. Mas não pode ser o centro da minha fé. O centro da minha fé é o seguimento de Jesus. E Jesus, porque a gente acaba vivendo muito a paixão e ressurreição, sem dúvida, mas a gente não dá o mesmo peso para o mistério da encarnação. Jesus assume, né? O Verbo se encarna. Jesus assume a condição humana e nos mostra o que tem que ser feito. Obviamente
que a gente vai adaptando ou respondendo de acordo com os tempos, né? Por exemplo, se eu chegar hoje e falarem para mim assim, bota a sua roupinha que você está na primeira comunhão. Não entra nem na canela. Por quê? Porque naquele momento, quando eu tinha 9 anos, eu fiz a primeira comunhão e aquela roupa era adequada para aquele meu corpo de criança. Da mesma forma, a fé é assim. Quando eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a catequese dos sacramentos iniciais, ele foi me falado de uma forma. Eu entendi daquela forma, mas eu não posso pegar aquela forma e continuar hoje vivendo essa mesma experiência. Hoje, eu tenho que responder e como é que diz? Me apossar do conteúdo da fé que eu professo. Porque se eu não entendo o que eu professo, como é que a gente vive? Né? Então, deixa eu já falar. Eu tentei fazer um negócio aqui, mas não deu muito certo, então vocês fingem que eu fiz bonitinho, tá bom? Então, qual é a natureza da doutrina social da igreja? Então, ela é composta pelas fontes, que é Sagrada Escritura, tradição e magistério. Depois, quem é o sujeito da doutrina social? A comunidade cristã. Qual é o conteúdo dessa doutrina social? O anúncio do homem, da pessoa integral. Isso nós vamos ver ao longo do curso. Qual é a finalidade dela? A defesa da dignidade humana. A defesa da dignidade humana. E aí a gente poderia perguntar, mas o que é dignidade humana? O que a igreja fala de dignidade humana? Aonde ela fundamenta essa dignidade? Então, a defesa da dignidade humana, a denúncia das injustiças e a transformação da sociedade e da pessoa. A metodologia dela é o ver, o julgar e o agir. Então, isso nós vamos ver. Então, no primeiro momento agora, nós vamos começar com as fontes. Escritura, tradição e magistério. Né? Depois a gente vai trabalhando essa finalidade, esse conteúdo juntamente. Então, olha lá. Então, nós temos aqui todo o trajeto da doutrina social. Então, nós temos lá as fontes. Começa na Sagrada Escritura, aí nós temos o Antigo e o Novo Testamento, aqui a base, né? Aqui é totalmente a base. Aí nós temos um período chamado período patrístico, que vem logo depois da ressurreição de Jesus. Quando inicia a igreja, esse período patrístico vai perdão, está me dando soluço, do primeiro e do segundo século até o 8º século. Tá? Nós vamos ver isso. Depois o período medieval. O período medieval, a gente vai estudar, vai ver um pouco o pensamento, por exemplo, de São Tomás de Aquino. Qual era o pensamento de São Tomás de Aquino? O que tinha, por exemplo, nos textos dele? Né? E, além de tudo, nesse mesmo período, a gente vai ver um pouco uma figura que trata de toda essa questão social, chamado Santo Antônio. Olha como a gente perde as questões da nossa fé. Santo Antônio, para nós, é o santo casamenteiro. Bota o velho dentro do copo d'água, bota dentro do copo d'água, tranca ele no freezer, bota na coisa, quer dizer, virou uma coisa, como é que fala?
uma coisa assim, bonitinha, né? Simpática. Mas quem foi Santo Antônio? O que ele falou? Nós vamos ver. Aí tem um outro período, que é depois do período medieval, que é o período moderno, quando há a conquista do Novo Mundo, quando os espanhóis e portugueses vêm e conquistam o Novo Mundo, né? A América Latina principalmente. Nesse período, as escolas principais que tratavam a teologia vão se deparar com situações novas, tipo qual é o preço justo, tipo os contratos de compra e venda, coisa assim, que vai se chamar Tratados de Justitia et Iure, Tratados da Justiça e do Direito. A gente vai ver isso. E um período que eu acho fantástico, fantástico, mas fantástico, fantástico, que é o catolicismo social do século XIX. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Falam de que a gente é comunista, né? Que quem defende isso é comunista, aquela coisa. Gente, não é por nada não, mas eu acho que os primeiros comunistas, Marx e pessoal, se inspiraram muito naquilo que os católicos fizeram antes de Marx. Vocês vão ficar de boca aberta. Que quando eu estudei isso daí, eu falei, cara, depois vão dizer que foi Marx que preocupou com o trabalhador, com isso. Não! Há todo um movimento da igreja, não é ainda a palavra da Santa Sé, mas é todo um movimento da igreja, bispos, padres, cardeais, leigos, que vão entrar na defesa do trabalhador. Vocês vão ver quando a gente chegar aí. Mas é sensacional. E aí, vocês estão vendo uma estrelinha amarela? Foi escrito Doutrina Social da Igreja. Eu não botei estrela vermelha, senão iam falar coisas. Eu pus amarelinha, que é para deixar bem tranquilo. Então, nesse momento, em 1891, o Papa Leão XIII publica a primeira encíclica social chamada Rerum Novarum, das coisas novas. E aí se inicia o que nós chamamos de doutrina social da Igreja. Muita gente fala que a Rerum Novarum foi o ponto de partida para a doutrina social. Eu defendo e sigo autores que falam que a Rerum Novarum foi um ponto de chegada de toda essa caminhada da revelação, da Sagrada Escritura e da tradição. Então, aqui nós temos, a partir de 1891, a doutrina social da Igreja oficial. Oficial, né? Então, a partir que aí vai ser tratado como os documentos sociais. Então, quais são os principais documentos? A Rerum Novarum, depois de 40 anos, a 40º ano, com Pio XI, depois, que é 40 anos, a Mater et Magistra, Mãe e Mestra, de João 23, depois também de João 23, Pacem in Terris, Paz na Terra, depois vem o Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, depois com Paulo VI, Populorum Progressio, o progresso dos povos, ainda Paulo VI, 80ª Adveniens, que quer dizer 80 anos da Rerum Novarum, depois entramos com João Paulo II, Labor Exercens, sobre o trabalho humano, 100º anos. Desculpa, faltou aí um aqui que depois eu vi que eu comi bola. Depois da Labor Exercens tem a Solicitude Rei Socialis, de 1987, sobre a solicitude da Igreja. Aí vem 100º anos de João Paulo II, comemorando 100 anos da Rerum Novarum.
E aí entramos com Bento XVI, Caritas in Veritate, Caridade na Verdade, aqui vocês já estão bem familiarizados. Depois entra Francisco. A Evangelii Gaudium não é considerada tanto como um documento social, mas é muito importante a Evangelii Gaudium para a gente entender o pontificado e para poder entender a Laudato Si e a Fratelli Tutti, né? Então, esse é o nosso trajeto de curso, tá? Então, as fontes. Não existe doutrina cristã que não tenha sua fonte na Sagrada Escritura e na tradição. E a doutrina social da Igreja não foge a essa regra. E aí a gente parte para a ideia de o desígnios do amor de Deus para toda a humanidade. E aqui já deu 9 horas, senão a Célia vai me matar. Eu vou deixar de compartilhar. Pode seguir, é que tá só elogios aqui, viu, Rosana? Ah, é? Que bom. Mas eu vou deixar para a gente tratar a parte bíblica no Antigo e Novo Testamento para ter sequência na próxima segunda. E agora eu queria... Como é que eu saio daqui? Você para de compartilhar, deve aparecer, fecha o seu arquivo. Agora eu apareci? Não. E tem Agora eu um paro de parar, compartilhar. para, Parar a isso, apresentação. Perfeito. isso, pronto, voltou. Pronto. Então, essa é o quadro, digamos, base para a gente ir assentando as coisas. Todos esses textos eu tirei de vários livros que não estão, porque para eu botar toda a bibliografia, depois eu ponho bibliografia de tudo, né? Para a gente poder. Eu vou disponibilizar material, sim. Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar. Só não vou disponibilizar tudo antes, porque senão perde a surpresa. Eu quero fazer surpresa para vocês. Né? Mas eu queria agora escutar vocês um pouco, né, nessa meia hora. O que vocês... Agora eu também vou dar uma... Porque não dá para eu ler, viu? Eu vi que o Renan mandou. Agora eu vou dar uma lida aqui nos comentários, né, que vocês fizeram. Mas o que vocês pensam de doutrina social? Eu acredito que tem gente que está ligado pastorais sociais, já tenha uma formação. Mas o que passa na cabeça? O que vocês acham de formação em doutrina social? Rosana, então vamos combinar a Você coordena a dinâmica. Célia agora, tá? Isso, pode deixar. O pessoal já conhece a dinâmica, né? Tem uma mãozinha que pode levantar, então já tem 2 pessoas com a mão levantada, e a gente pode, não precisa determinar o tempo, mas a gente sabe, né, que meia hora passa rápido para que todos possam participar, então, daí tem a sua fala, e depois a professora comenta. Então, o Renan e depois a Mônica. Quem quiser já pode levantar a mão ou escrever no chat, fica à vontade. Professora, sua explanação foi muito boa. Eu gostei da maneira como você expôs, especialmente da fala de que a doutrina social da igreja, a origem dela é mais do que além da Rerum Novarum, porque eu nunca gostei muito dessa tese, porque ela dá a entender que seria uma preocupação muito tardia da igreja. Isso quando a igreja já teve uma pessoa como São Vicente, que foi capaz de trocar de lugar com o escravizado. É difícil lidar com essa situação. A história que eu comentei na parte dos comentários,
Uma vez eu elogiei a CNBB na própria página do CNBB no Instagram, por um documento que foi publicado dizendo: eu saúdo a CNBB por estar do lado que deve estar, do lado do povo. Aí uma pessoa disse que a CNBB deveria estar do lado de Deus porque era o demônio que dominava o mundo. Muitas vezes você se depara com declarações do tipo de gente que elogia o ex-arcebispo Lefebvre, que fala mal do Papa Francisco, que diz coisas horríveis sobre ele, sobre a CNBB, que defende a volta de práticas como o silício e o flagelo. Em dias assim, você às vezes até se sente meio desanimado. Você se pergunta o que é que você pode fazer para evitar que essas coisas se disseminem como uma praga. Se não fosse invasivo, não sei se isso se enquadra na proposta, mas o senhor teria alguma fala para animar quem se encontra nessa situação de se deparar com coisas que nunca imaginou ver e fica até chocado com isso? Renan, Obrigada, Renan. Posso chamar as outras pode, pessoas? pode. Vou Legal. responder Então, a depois. próxima é a Mônica. Boa noite para todos, para todas. Boa noite, Rosana. Gratidão imensa pela tua presença. O que eu queria colocar em função da provocação que você fez para a gente, ou seja, o que significa para nós, que sentido tem para nós, né, a doutrina social da igreja. Então, eu acredito, assim, pelo menos eu sinto que esse documento é um roteiro, né, que nos ajuda a exercer, na minha maneira de ver, a nossa função política de leigos e leigas, tendo assim bastante clareza para entender que política e partidos são elementos diferentes, distintos, são complementares, tudo bem, mas minha compreensão é que é o roteiro que nos ajuda a exercer essa ação política enquanto leigos e leigas. E algumas falas que me chamaram bastante a atenção, quando você inicia a tua fala, provocando a gente, né? Qual é o papel do leigo? Então, seguir Jesus, sim, mas só isso. Mas a gente vive num mundo extremamente conturbado e muitas vezes a gente se sente meio de pé e mão atado, né? Porque justamente há uma falta de formação do laicato e isso às vezes ajuda a confundir as bolas, digamos assim, né? Então, gratidão, era mais para parabenizar você e dizer se é realmente a minha percepção do que significa essa doutrina social da igreja, é isso. É um roteiro para a gente poder exercer melhor sua ação política enquanto leigo e leiga. Obrigada. Boa, Mônica. Gratidão, Mônica. Ana Célia, então, e aí depois a gente faz outra rodada. Tá, teu microfone está mudo, Ana. Isso. Desculpe, percebi agora. Boa noite a todos e a todas. Mônica, desculpa, Rosana, a Mônica falou muito bem. O sentimento agora é mesmo de gratidão. Pelo primeiro dia, pelo início, né? Esse início foi assim, já é muito grande para a gente, né? Eu também vou partir da tua provocação, quando você pergunta o que é para a gente participar de uma formação sobre doutrina social da igreja. Eu acho que é um pouco se preparar para ter essas respostas para nós mesmos, de por quê fazemos isso, sabe? Porque, como o companheiro falou agora há pouco, a gente vê tantas manifestações de vontade, de retrocessos dentro da nossa igreja, que a gente chega a ficar chocado. E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, o que me sustenta? Então, participar de uma formação sobre a doutrina da igreja é isso. E aí, eu quero só completar dizendo assim, que já estou muito, se terminasse agora, eu já estaria satisfeita, né? Mas como foi bom ouvir você falar, que maravilha que a doutrina social da igreja seja um tesouro, que a gente perceber que é um tesouro, mas que pena que ainda seja escondido, que ainda sejam tão poucas pessoas, né, Célia, que tem esse contato aqui e que tem
Porque a oportunidade foi dada para muita gente. Nós convidamos muita gente mais para estar aqui conosco, e que bom que alguns poucos aceitaram e que estamos aqui, mas que pena que ainda somos poucos e que ainda seja um tesouro escondido, né? Olha, muito obrigada já por hoje e vamos continuar. Posso responder para essa leva, Célia? Pode sim. Então tá bom. Primeiro, obrigado aí de vocês estarem gostando, que eu fico contente. Eu fico muito feliz quando a gente vai para um lugar para falar e a turma se entusiasma com a doutrina social, porque, às vezes, durante muito tempo, a gente, às vezes, sente só, que é um pouco aquilo que o Renan estava colocando. O que falaria no momento desse? Renan, eu fico pensando, toda vez que eu também desanimo, porque tem hora que a gente desanima. Não pensa que a gente é tudo, né, super-homens, super-mulheres, que a gente... Não, há os momentos, principalmente quando a gente vê certas coisas, escuta certas coisas, seja da parte do clero, seja de leigos que estão atuando, que você, de repente você escuta uma coisa que você fala assim, não, não é possível. Eu, enquanto professora, seja de leigos, né, da Faculdade de Teologia, seja de seminarista, às vezes eu escuto coisas que, às vezes eu venho de São Paulo para Mogi, já vim chorando, de falar, putz, por que pensa assim? Da onde que tira isso? Né? Então, aonde que eu me pego? Eu fico pensando também, sei lá, por exemplo, quando Jesus vai lá rezar, depois ele volta e estava todo mundo dormindo, né? Ou quando o negaram, ou quando... Ele não encontrou a coisa fácil, cara. Né? Ele não encontrou. Nada foi fácil para ele. E nada é fácil para nós, somente pelo laicato. Nós vivemos, nós somos leigos que nascem dentro de uma igreja hierárquica. Nós não temos o nosso espaço como a gente gostaria de ser. Eu não sei, não conheço as dioceses de vocês, tá? Então, eu estou falando de modo geral. Mas eu retomo aquilo que o Papa Francisco vem colocando, né? Que ele coloca que um dos gravíssimos problemas da igreja hoje é o clericalismo, seja por parte do clero, mas também um clericalismo vivenciado pelos leigos, que alimentam isso. Né? Por isso que eu fiz aquela provocação logo de início, né? Que a gente tem que não só ocupar o nosso espaço, mas entender bem o nosso espaço. E aí vai ter contrapontos, vai ter conflitos. Né? Então, o que anima? Anima é pensar que Deus confia na gente. Anima pensar que não é à toa que a gente está essa noite aqui. Né? Não é à toa. Né? Todo mundo trabalha, uma correria para cima e para baixo, e hoje nós estamos em 70 pessoas aqui. A Ana Célia falou, eram poucos. Éramos nós que tínhamos que estar. Não sou fatalista, mas somos nós que temos que estar aqui hoje para pensar, para refletir. Eu não queria que fosse um curso conteudista, ou seja, eu chegar aqui e vomitar para vocês um monte de conteúdo. Você pode pegar o livro Doutrina Social e ler. Agora, o que eu queria é que a gente, nessas noites que a gente vai estar junto, eu vou oferecer para vocês aquilo que eu sei, mas eu queria que fosse reflexivo essas segundas-feiras. Reflexivo. Né? A gente entender que tudo que a gente tratar, eu não vou tratar nada que seja que agrida ou que vá fora
da Sagrada Escritura e da tradição. E vocês vão ficar maravilhados quando eu mostrar para vocês que a igreja sempre, ao longo dos séculos, se preocupou com a questão social. Cada um ao seu tempo. Houve, sim, também a experiência contrária dessa parte pecadora, sem dúvida. Mas tem né, acho que foi o Renan que citou o Ozanam. Cara, eu vou ler o texto de Ozanam. Eu vou ler o texto que, se alguém pega esse texto, vai na paróquia e lê esse texto, vai falar comunista, comunista, comunista. É de arrepiar o texto de Ozanam. É de arrepiar todo esse movimento do catolicismo. Por exemplo, período patrício, quando a gente vai falar dos Santos Padres, gente, a gente está acostumado na liturgia das horas a ler os Santos Padres, mas naquilo que toca muito mais a sistemática da igreja. Agora, quando você pega os textos sociais dos padres, eu vou mostrar o livro para vocês, que está aqui na minha biblioteca, é um volume assim, ó, só com os textos sociais dos padres. Então, não é que houve, a igreja não se preocupou ao longo do tempo. Não, por quê? E aí nós vamos ver quando a gente tratar do princípio fundamental da doutrina social, que é a questão da dignidade humana, aonde se fundamenta isso? Teologicamente e unanimemente no pensamento teológico, a defesa da unidade, a defesa da dignidade humana, ela se fundamenta pelo fato que Deus criou todo homem, toda pessoa, melhor assim, vou tirar essa palavra homem, toda pessoa à sua imagem e semelhança. Então, em todo outro está a imagem do Deus que eu professo. Então, mas no ladrão? Sim, no ladrão. Mas sim, naquele ali. Mas é um ladrão? É um estuprador? Ele pode sim, pela escolha, pelo pecado, ele ter deformado um pouco a sua imagem. Mas em nenhum momento, em nenhum texto, você encontra que Deus tirou a sua impronta, a sua marca dessas pessoas. Portanto, e a coisa vai ficar pior ainda. Já vira uma meleca, que a gente, em todo mundo, tem a imagem do Deus que eu professo. E a coisa vai ficar pior ainda quando vem esse tal de Jesus e vai nos revelar que Deus é Pai. Então, já não é mais só a mesma espécie, vamos dizer, mas o outro não é mais só imagem do Deus que eu professo, mas ele se torna meu irmão no Filho. E aí? Então, peguei só o exemplo que eu dei. Essas 36 mil pessoas da cidade de São Paulo, em situação de rua, você tem que olhar e falar, é teu irmão, mas fica aqui, cara. Fica no conceito. Não desce para o coração aonde se dá a empatia. Coração é o modo de dizer, né, a figura. Não desce aonde você vai fazer a compreensão de que todos esses são teus irmãos. E, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém até hoje conseguiu tirar da minha cabeça que quando a gente morrer e tivermos a oportunidade de nos encontrarmos com um grande amor, face a face, ele não vai perguntar quantas missas você faltou. Mas ele vai fazer a mesma pergunta que fez a Caim. Ele vai falar, Mônica, o que você fez do teu irmão? Alice, que tá, não é Ali, Alice está lá. O que você fez do teu irmão? Tadeu, o que você fez do teu irmão? Renê, o que você fez do teu irmão? E quem nós vamos responder? Eu fui, como é que fala? Ministro, todos os ministros que tem aí. Bota toda ministraiada aí. Cara,
como é que a gente vai se apresentar? Né? Como é que a gente vai se apresentar? Então, Renan, voltando ainda à pergunta que você fez, como é que a gente busca? É isso, cara. A Sagrada Escritura, ela é de esperança. Como diria Dom Paulo Evaristo Arnes, de esperança em esperança. A gente não pode... Você vai ver o fruto do teu trabalho? Provavelmente não. Eu vou ver? Menos ainda. Provavelmente não. Mas é aquela coisa da semente. A semente vai germinar. Porque a força do Espírito faz. Então, isso, nós que estamos lidando aí, vocês que estão lidando com isso, com desânimo ou sem desânimo, filho, com tristeza ou sem tristeza, nós temos que caminhar. E aí que eu acho que eu gosto muito daquela experiência que aconteceu no tempo da ditadura, quando cercaram a Faculdade de Geografia na USP, e aí os militares viram avançar os estudantes e apagaram as luzes, e eles se deram as mãos e falaram assim: ninguém solta a mão de ninguém. Às vezes a gente parece, eu sinto também, como vocês, vendo essas porcariadas toda que a gente está vendo, que é como se apagasse a luz, né? E nessa hora é o seguinte: se dá a mão e ninguém solta a mão de ninguém. Célia? Então, vamos lá, tem mais duas pessoas, a Maria da Conceição e depois a Fátima. Então, Maria da Conceição, pode abrir o microfone. Boa noite, né, de novo. Eu estou, assim, admirada, né, encantada, né, com a forma de exposição da Rosana. Você é uma pessoa muito iluminada, sabe? Eu não sei como a gente é tão diferente, a gente não se conhece, mas como a gente pensa da mesma forma. Né? Eu acho que Deus é tão maravilhoso que Ele nos coloca no caminho da busca, né? Do que Ele nos propõe sempre. Isso, sabe, é bênção demais, sabe, Rosana? É bênção demais. Você é muito boa e eu acho que Deus te ama muito, né? Muito, 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 muito mesmo, né? Eu acho assim, eu até cheguei a escrever alguma coisa que eu mexo com muita coisa, então a gente às vezes dispersa bastante o pensamento. Então chega a doer no peito quando você fala aí, a vontade de gritar para o mundo, né? De que Deus está em toda parte, não só ali, né? No sacrário, como você disse. Então tem pessoas que saem da igreja, né? E fazem acontecer coisas assim, que dá tanta tristeza na gente, né? Porque a desinformação é demais, né? Com relação ao amor de Deus por nós. Né? Semana passada mesmo, tem mais pessoas aí de Guanhães, Minas Gerais, né? Do grupo, dos coordenadores dos grupos de reflexão, e estão me ouvindo e sabe do que eu coloquei semana passada sobre Marx, né? Eu trabalhei com história há muitos anos, né? Mas isso também não vem ao caso. E eu admiro muito, né? A forma, né? de colocar, né? De Marx na história, né? da sociedade. E é por aí, mas não, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar até amanhã, tá bom? Eu estou muito feliz, muito, 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 muito. Obrigada, Célia, viu, por nos proporcionar esses momentos tão especiais e de tanto crescimento para nós, e também para a gente ter a certeza de que estamos no caminho certo. Tá bom? Que Deus nos abençoe e te abençoe muito. Amém. Tá? A todos vocês. Então, Maria, vou passar para a Um Fátima. abraço grande, tá? Gratidão também.
Bom, primeiro, né, eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, é um momento ímpar, né, a gente poder participar de um curso desse, assim, de um momento como esse, de partilha. E aí, Rosana, você é uma pessoa, de fato, iluminada, né, e que Deus te conserve, assim, para que você possa realmente fazer esse trabalho, porque eu pensava que, embora a gente ouça, né, eu vou dizer por mim, falar de doutrina social e disso, daquilo, mas foi há muito pouco tempo em que eu comecei a pesquisar, estudar, participar de momentos que foram trazendo esclarecimentos, né, sobre isso. E aí a gente vai dizendo assim, poxa vida, é isso aí que eu quero entender, que eu quero viver, é esse evangelho aí que preenche a minha vida, que dá sentido ao que eu faço, né? Então, essas oportunidades como essa agora, em que o Conselho de Leigos aí de Guarulhos nos proporciona, é, assim, de uma riqueza tão grande, né? E você, com todo esse conhecimento, então, assim, não é nenhuma pergunta, mas eu acho que, assim, é uma constatação de que muita gente, né? Muita gente precisa ainda conhecer a doutrina social para se empoderar realmente daquilo que acredita e daquilo que faz no seu dia a dia, né? Nos vários espaços em que a gente vive, né? Então, assim, a Célia, assim como outros aqui, a gente sabe, já fizemos outros cursos de doutrina social, mas é impressionante como a cada momento em que a gente fala de doutrina social, a gente se encanta ainda mais com isso, né? E falando, eu ouvi várias vezes essa palavra aqui, estou encantada, como isso encanta. E eu acho que, assim, pegando um gancho nisso, nós estamos aí com um projeto de encantar a política, então acho que a gente precisa também encantar o nosso povo pela doutrina social, né? Porque são coisas que vão caminhar de mãos dadas, doutrina, e isso vai é o que eu digo, vai sempre nos empoderando para que a gente possa ir para esses espaços de política, de movimento social. Isso mesmo. Então, acho que é isso, né? Acho que é só realmente agradecer. Vamos aí fazer um esforço tremendo para estar em todas as segundas-feiras, mas a gente sabe o quanto isso também é difícil para todos nós. Mas, assim, é desejar realmente um curso muito proveitoso para todos nós, porque e que tudo isso também não morra conosco, que a gente possa ir levando essa semente aí por onde a gente vai. Então, era só nesse sentido, te parabenizar, te agradecer, né, e te abençoar mesmo, para que você possa continuar aí com esse trabalho maravilhoso. Um grande abraço. Obrigado, Fátima. E eu falei para a Célia, vamos rezar para ele não falar bobagem, porque eu falo umas bobagens também, viu? Não pensa não. Aí, mas é isso. E, assim, como é importante também, Rosana, você como mulher, né? Para nós, assim, isso é muito significativo, porque nós tivemos vários cursos, né? Importantes, muito bons, um conteúdo excelente, mas muitos deles por sacerdotes. E ter uma mulher leiga, para nós, assim, isso faz total diferença, porque veja só como você fala a nossa linguagem. Você começou a falar que já, né, eu estou vendo na lista de presença aqui, muitas, depois até você pode ter acesso os comentários que as pessoas fizeram, assim, então, você realmente, como chega, né, como você vive na família, como você vive nesse ambiente aí do dia a dia, então, é muito próximo da nossa realidade, né, tudo isso faz total diferença. E, então, nós queremos mesmo que vocês continuem, eu estou impressionada também pelo número de pessoas participantes, né? Nós tivemos aí 140 inscrições, e eu disse para a Rosana, se nós tivermos 50, já ficamos felizes, né? Porque o mundo
depois de uma pandemia, voltou no presencial, no online, que continua, então a dificuldade de participação também é grande nesse sentido, né, por vários compromissos, mas um grupo extremamente numeroso, como disse a Ana, né, poderia ser mais, mas assim, pelo assunto, a gente sabe que tem, Justamente. né, algumas controvérsias, enfim, mas é isso, é ouvir para aprender, para entender, para se encantar, Fátima, né? E eu queria fazer um desafio aqui, porque como é importante, né, ser uma iniciativa do Conselho de Leigos, essa proposta. E aqui é um Conselho de Leigos que, assim, que é aberto para várias dioceses. Então, eu queria que levantasse a mãozinha aqui, ó, como se fosse fazer uma pergunta, todas as pessoas que já participam, organizações filiadas ou que participam de conselhos de leigos, sabe? Clica na mãozinha aqui embaixo. Olha que bonito isso. Ah, bastante, hein? Olha que bonito isso. É sensacional. E aí entender isso, né, que a Fátima estava dizendo. Olha, é lindo isso, né? Então, pelo menos um terço do grupo aqui já atua no Conselho de Leigos, e nós queremos convidar quem ainda não conhece, não participa, para procurar nas suas dioceses, aí locais, né, o Conselho de Leigos, e que possam também fazer grupos pequenos, né, continuar os grupos de reflexão, a partir daquilo que a Rosana vai trazendo, de materiais, de documentos, assim como o grupo de Guarulhos. Convidamos vocês também para entrar com a gente aqui, né, num trabalho mais específico, e esse é o propósito, realmente não parar, como disse a Fátima, né, nós temos aí o Encantar a Política, hoje teve uma live do Conselho de Leigos, do Subregional, e também com essa proposta, e tem várias aí no YouTube, tentando esclarecer, ajudar, né, encaminhar toda essa proposta aí, que é da CNBB, mas o Conselho de Leigos, mais uma vez, sai na frente aí com a proposta. E queria dizer também aqui, antes, o Zé Luiz, eu sei que ele quer falar, né, antes da gente concluir, mas eu queria dizer que a Fátima, que está aqui conosco, a Fátima foi presidente do Conselho de Leigos do Regional Sul 1, do Estado de São Paulo, né, em 2 mandatos, e agora está conosco, eu também estou na equipe, né, da presidência do Regional Sul 1, e a Fátima continua. Então, larga experiência e muito bom tê-la, Fátima, né, aqui conosco, e assim tantas outras, né, que nos encontramos aí em tantos outros espaços. Então, Rosana, parabéns mais uma vez. Imagina. Grupo, parabéns, permaneçam, né, firmes e fortes, estaremos aqui acolhendo, ó, com um cliquezinho, e no coração aqui, ó, cada um de vocês, e eu passo a palavra, então, para o Zé Luiz, para encerrar, que já queremos também ser pontuais nesse sentido, né, para a gente se programar direitinho, e depois nos falamos no grupo. Então, o Zé Luiz, que está na presidência do Conselho de Leigos aqui de Guarulhos, temos outras também, né, a Ana, a Andréia, acho que são... Queria agradecer a Rosana, e depois de tanto tempo a gente se encontra, né? Tava Cara, que difícil, né, Zé? PUC, que não dava para ir lá, mas eu queria dizer, Rosana, que o caminhar começou lá, e depois com esse livro aqui, que eu até vou indicar, Doutrina Social da Igreja e o Cuidado com os Mais Frágeis, organizados pela Rosana Manzini, né? Então, esse livro aqui foi um dos que eu comecei aí a fazer esse percurso da doutrina, né? E assim, o convite que eu faço para o grupo é que a gente faça essa viagem sem nada nas mochilas aí, sem preconceitos, mas fazer essa caminhada bonita que a Rosana vai conduzir a gente, né? Porque quando a gente vai descobrindo esse amor do Evangelho, ele vai encantando. Então, sim, deixa tudo, deixa as bolsas, as malas, e vamos fazer essa viagem, né? Deixa confiar na Rosana, fazer esse trabalho com a gente. E aí, se a gente gostou desse primeiro dia, também tem um desafio, assim, a Ana Célia colocou, pena que somos poucos, mas eu acho que a Rosana falou assim, talvez eu não veja os frutos. Você está vendo já, Rosana?
né? Quando a gente vai olhando aí, quanto eu acho que a doutrina está encantando mais gente, está aumentando o grupo de pessoas que estão tendo essa oportunidade de conhecer. Então, aqui o nosso desafio, se vocês gostaram desse primeiro dia, chama lá aquele seu colega lá, ainda a gente vai fazer a inscrição, né? O espaço nosso aqui, eu ainda não cheguei a 250, eu não sei quanto é passar de 250, se o Meet vai bloquear. Aí eu queria fazer essa experiência, será que ele bloqueia? Né? Então, assim, nós estamos hoje em 70 pessoas aqui, que eu estou vendo, chama mais um, mas chama assim, não, ó, estamos fazendo um curso, chama com esse encantamento que vocês tiveram aqui hoje. Talvez alguém fale assim, eu quero ver esse caminho. Fala, então deixa a sua mochila aí e vamos lá caminhar, né? Acho que vale a pena, faz a inscrição lá e acompanha. Eu só vou pedir um tempinho para vocês, talvez eu não consiga colocar amanhã o link, porque como ele é gravado aqui, a gente tem que trabalhar ele. Os outros eu vou jogar direto para o YouTube, que hoje, como a Célia falou, a gente estava numa live também. Então, eu estava no computador, eu começava a ouvir duas vozes aqui, eu ficava com medo de uma interferir na outra, tal, então a gente achou melhor não jogar direto. Mas eu vou trabalhar o arquivo que foi gravado aqui local, e amanhã ou na quarta-feira também disponibilizo no YouTube, que aí fica mais fácil. Os outros eu jogo direto no YouTube, mas não é para ficar acompanhando por lá, para acompanhar por aqui, mas já fica lá gravado para assistir no dia seguinte, tá bom? Célia, a gente já pode também encerrar, obrigado. Rosana, brigadão. Beijo, Zé, saudade. Muito bem, então nos falamos lá no grupo e até a próxima segunda-feira. E quem não vier, vai cair o cabelo. Boa noite, faz bem, tchau, tchau. Tchau. Boa noite.